Oi, tudo bem? Eu passei aqui rapidamente, antes do vídeo que você vai assistir, para te dar uma boa notícia. Eu preparei com muito amor e carinho o curso de suplementação inteligente, para ensinar você sobre as vitaminas, os minerais, um curso aberto para todas as pessoas, de fácil entendimento, de fácil compreensão, didaticamente simples para você, para que você possa entender a importância da suplementação na sua vida, para despertar em você a consciência do quanto é importante cuidar da própria saúde através da alimentação e da suplementação com vitaminas e minerais. Eu sou Marco Menelau, sou médico e escritor, estou aqui para convidar você a fazer o curso. As inscrições estão abertas e o curso tem um preço bastante acessível para você. Clica aqui embaixo na descrição do vídeo que vai ter o link da inscrição e não perde teu tempo, porque as vagas são limitadas, ok? E bom vídeo para você! Podcast Folha PE. Viver Bem, com Patrícia Breda. Automedicação e o perigo na utilização indiscriminada de medicamentos foi o alerta feito pelo médico Marcos Menelau no Viver Bem deste domingo. A importância da medicação natural, o consumo de alimentos saudáveis e a prática de exercícios são indicados para a manutenção da saúde. Nós estamos aqui no estúdio com o Dr. Marco Menelau. Bom dia. Bom dia, um bom dia ensolarado para todo mundo, né? Isso. O verão está chegando já, o calor também, né? E assim, hoje é um dia muito bom para ir para a praia, né? Mas pra tomar o sol. Cuidado com a pele, não é? Com certeza, com certeza. No caso de passar as proteções que são necessárias. Mas quando é que essas proteções ou o vício do remédio, não vamos falar em vício de imediato, vamos falar o costume da automedicação, o costume de tomar o remédio pode... É um problema muito sério. Pode se tornar um problema. Inclusive aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, principalmente, em que não há muito controle na venda dos medicamentos. Em outros países, isso é muito mais sério. Aqui, como as coisas não são muito levadas a sério, isso também não é muito levado a sério, né? E que é algo muito importante. Por exemplo, existem medicamentos que são vendidos em bodega. Tem medicamento que é vendido em banca de revista. Tá? Eu não vou citar aqui nomes de laboratório, eu vou citar o nome das drogas. Certo? Como dipirona, por exemplo, como paracetamol, que aparentemente são inocentes, mas não são tão inocentes assim como você pensa, tá? Eles são medicamentos químicos. Para vocês terem uma ideia, a dipirona, que é largamente utilizada aqui no Brasil, ela é proibida nos Estados Unidos. Olha aí. Na Europa, em alguns países como Finlândia, eu não sei se Portugal, mas a Alemanha, ela é proibida. Não se usa dipirona nesses países, porque causa problemas. Então, e o uso indevido causa mesmo. Eu não sou contra o uso desses remédios na emergência. Claro, você está com dor, a dipirona é um excelente remédio, é um remédio muito seguro. O que eu sou contra é você usar indiscriminadamente, sem receita médica, fazendo automedicação, que é o que as pessoas fazem. Inclusive, muita gente, quando está com virose, toma uma dose absurda desses remédios. E aí só Deus na causa, né? Para poder conseguir evitar que a pessoa tenha um mal maior aí. Porque são medicamentos do grupo dos anti-inflamatórios não hormonais. Tá? Eles são analgésicos, mas eles atuam pelo mesmo mecanismo de outros anti-inflamatórios, como, por exemplo, o diclofenaco, né? Então, eles atuam sobre substâncias que tem no corpo da gente chamadas de prostaglandinas, que são as substâncias inflamatórias que inflamam o corpo da gente. E essas mesmas prostaglandinas estão nos rins, fazem o rim funcionar. Então, quando você toma muito esses remédios, pode provocar até um problema renal grave. Então, não é brincadeira usar esses remédios. Só devia ser prescrito pelo médico e não ser vendido em bodega. Eu sou contra isso. Eu sou contra propaganda de medicamentos. Não devia ter propaganda de medicamentos. Medicamento é uma coisa séria. Exato. Não é para ser usada indiscriminadamente. Como se fosse um produto para consumo, simplesmente. Como se fosse água. Não pode, isso. não pode. Aí está com dor de cabeça, tira a dor de cabeça. Sim, mas vai tirar a dor de cabeça? Mas e qual é a causa da dor de cabeça? Aí isso aí incentiva as pessoas a se automedicarem e incentiva as pessoas a não procurarem um diagnóstico, o que é muito grave. Porque aí aquela dor de cabeça está ali mostrando que tem alguma coisa errada. Você nunca está com um sintoma por acaso. Sempre tem uma causa. Se você está com dor de cabeça, tem que investigar o porquê de você estar com dor de cabeça. Não é só tomar um remédio e passou a dor e está tudo bem. Não é. Porque essa dor vai voltar e você novamente vai tomar remédio e a dor vai passar, mas vai voltar e assim fica. E o pior de tudo, essa dor está alertando que tem alguma coisa errada.
Uhum. E se você for diagnosticar essa coisa que está errada, você pode ganhar tempo em relação a qualquer doença. Então, nada acontece por acaso em nosso organismo. Nenhum sintoma que a gente tem, na verdade, é por acaso. Nosso corpo é muito sábio. Ele contém a sabedoria da natureza. Uhum. Então, se ele está demonstrando algum sinal, se ele está demonstrando algum sintoma, é porque tem alguma coisa errada que precisa ser detectada para que você possa resolver o problema. Aliás, essa é a questão principal, inclusive, desse dia de hoje aqui, dessa entrevista de hoje aqui. Uhum. As doenças têm causas. A gente conversando aqui sobre esses perigos da automedicação, a gente já faz de uma forma tão... Chega numa farmácia, você entra, inclusive tem vários, você pede um remédio para dor de cabeça, para enxaqueca, aí tem vários, né? E se a gente amplia isso para criança, porque tem também, você chega lá e pega um comprimido pediátrico ou um xarope, e às vezes é vendido sem nenhuma prescrição médica, aí redobra esse perigo, não é? Com certeza, é muito grave isso. Isso devia ser combatido, isso devia ser proibido. Porque os medicamentos químicos, eles não são inócuos, assim como a gente pensa, não. Eu advogo que a alopatia, que é essa medicina que trabalha com os contrários, de contra os sintomas, ela, na minha opinião, deveria ser reservada às emergências médicas. O médico deveria ser treinado para buscar as causas das doenças. Isso é o mais importante. Porque você pode até tirar o sintoma, 1, 2, 3 dias, mas vai ficar tirando a vida toda, vai ficar tomando medicamento químico a vida inteira para dar efeitos colaterais. E a causa das doenças? Toda doença tem uma causa. A gente tem um conceito que é chamado de sistema pentacausal, que vem de 5, penta vem de 5. Que toda doença tem, na realidade, 5 causas básicas. Ela é causada por fatores emocionais que tem a ver com os complexos inconscientes daquela pessoa, que é algo muito profundo, né, que a psicossomática trabalha isso aí. Tem a ver com intoxicação, que é algo que a medicina tradicional não faz nada com isso. A intoxicação provoca doenças. Tem um terceiro fator, que é a falta de nutrientes. Muitas pessoas estão com falta de vitaminas, de minerais. A quarta coisa são os micróbios, que essa parte a medicina tradicional abarca, né? Ela vai trabalhar isso aí, muito bem, inclusive, com os antibióticos, que para mim são os poucos remédios bons da alopatia que realmente funcionam, são os antibióticos, quando são bem usados. E, por último, a questão energética, o campo vital, também chamado de força vital, que a medicina tradicional nem reconhece que existe. E que a gente já entende sobre a força vital em ciências como homeopatia, a acupuntura trabalha com isso, as ciências florais também trabalham com isso, as outras medicinas energéticas como o reiki, né, a cura pelas mãos, isso. Tem uma série de procedimentos que são terapêuticos, que trabalham esse campo vital que nós temos, que são as bioenergias, que são muito sutis, que fazem o nosso corpo funcionar e que elas ficam desequilibradas. E esse é um dos motivos também pelo qual nós ficamos doentes. Então, são 5 causas básicas e essas causas não são abordadas pela medicina tradicional. Ela faz apenas tirar o sintoma, que é só a consequência. Então, não adianta você ficar fazendo só remédio para remediar, remédio só para dar sintoma. Você tem que ir na causa. E quando você aborda essas causas da forma correta, você vai trabalhar a doença em sua base e daí você vai ter resultados extraordinários. Entendeu? E aí, falamos em homeopatia, ortomolecular. A gente podemos nos referir a essas terapêuticas como medicina natural? Isso, exatamente, medicina natural. E a gente tem que valorizar mais exatamente esses produtos que são da natureza. Porque é muito diferente um medicamento natural de um medicamento químico sintético. Uhum. A diferença é gritante. Por exemplo, um anti-inflamatório que existe numa romã é completamente diferente de um anti-inflamatório que existe na farmácia, aquele comprimidinho de diclofenaco. Porque esse comprimido de diclofenaco foi fabricado pelo ser humano, num laboratório. É uma coisa sintética. E a romã foi fabricada por Deus. Pronto, aí você vê a diferença. Então, Deus, que é a inteligência suprema, fez o anti-inflamatório da romã, que tem uma tecnologia muito mais elaborada e muito mais avançada do que a nossa. É uma tecnologia inimaginável. Então, o anti-inflamatório que tem no romã, ele vai atuar de uma maneira muito mais inteligente em nosso corpo. E não provoca efeitos colaterais. Uhum. Porque é feito para não provocar, porque é inteligente, é suprema inteligência.
A gente fala muito dos avanços que nós tivemos em nossa tecnologia e na ciência humana, mas ela nem ataca as chuteiras da ciência da natureza. A gente é incapaz de fabricar uma maçã, um abacaxi, uma manga. Incapaz, não faz uma manga, não faz um abacaxi. Quando você olha as frutas, por exemplo, você observa uma coisa tão fantástica, que são alimentos e ao mesmo tempo são remédios. Quanto mais se estuda uma fruta e as suas propriedades terapêuticas, você não esgota a quantidade de benefícios que ela traz. O limão, por exemplo, que é uma grande fruta, uma das maiores da natureza, ele tem tantos benefícios terapêuticos, é uma lista imensa, e ainda não se conhecem outros também, que a gente não conhece. Uhum. Então, o limão, ele aumenta a imunidade, o limão, ele restaura a mucosa do estômago, curando gastrite. O limão, ele afina o sangue. É muita coisa, entendeu, que o limão faz. É fantástico. Ele queima gordura, ele é bom para a esteatose hepática. Então, é uma série de benefícios. Então, isso só é possível com uma química sublime, que é a química que foi feita por Deus, entendeu? Que está na natureza, que é uma ciência que a gente não consegue nem chegar perto de compreender, quanto mais de imitar, não é? E falando no grande criador, né, eu penso na sabedoria dos florais. É uma área que me encanta profundamente. Como que o Bach, Eduardo Bach, que começou, né, com os florais de Bach, na observação da natureza. Isso, ele era um médico. É muito linda essa história. A história dele é linda. Inclusive lá hoje ainda existe o Centro Bach, que foi o lugar onde ele passou os últimos anos da vida dele, certo? Em Monte Vernon. Acho que coisa de 2, 3 horas de Londres, no interior, né, lá da Inglaterra. E lá ainda existe o museu, existem pessoas que ainda continuam fabricando os florais no mesmo lugar que ele fabricava. Ele faleceu em 1936, né? Uhum. E ele era um médico muito famoso em Londres, ele inclusive largou tudo que ele fazia, ele era médico homeopata e foi para o campo para estudar uma coisa nova. Ele sentia que tinha alguma coisa nova chegando. E foi assim, mais ou menos em 1925, 26, 27. E aí ele começou a pesquisar os florais e fez 36 essências, se eu não me engano. Ou é 36 ou é 38. De flores daquela região. E que ele pôde perceber exatamente o impacto que as essências feitas com as flores tinham sobre o emocional das pessoas. E o mental. E o quanto esse emocional e o mental produziam doenças quando eram sentimentos negativos e o quanto os sentimentos positivos curavam doenças. Ele próprio tinha câncer. E se curou do câncer com os florais, né? Com o pensamento positivo, com a vontade de viver, com a fé, com a esperança. Os sentimentos positivos, eles atuam diretamente. E os florais trazem justamente esses sentimentos para a gente. Eu já tenho uma experiência muito grande com florais. Eu sou pesquisador de florais. Eu fiz as essências florais do Nordeste aqui, com as flores da região do Agreste de Pernambuco, de Gravatá, Bezerros. Tenho todos essas tinturas que eu fiz ao longo de mais de 20 anos. E a experiência que nós temos é extraordinária. Em mim, na minha família, eu uso florais praticamente quase todo dia, né? Então, ele realmente traz um impacto muito grande sobre o emocional, equilibrando muito você. Então, você vai trabalhar uma das 5 causas que eu já falei aqui com vocês. Sim. Que é o emocional e o mental, que é a causa psíquica. Toda doença, por trás dela, tem uma causa psíquica. Não é que seja só o psíquico, mas tem uma das bases da doença sendo provocadas pelo psiquismo. E Bach percebeu isso. Ele percebeu que raiva fazia você ficar doente, que tristeza fazia você ficar doente, que ódio fazia você ficar doente. E ele encontrou os florais justamente para tratar essa parte aí. Tem, inclusive, uma frase que ele disse para o amigo dele, antes dele morrer, né, que ele falou assim: cuide disso, cuide desse trabalho, porque é algo que tem um poder muito grande de curar as doenças. E realmente, porque quando você trata o emocional, você tira aí uma das causas que são fundamentais. Então tem muita gente aí sofrendo de raiva, sofrendo de medo, sofrendo de tristeza. Isso está provocando problemas no corpo delas. E quando você trabalha a causa, você resolve a consequência. Então, um floral, por exemplo, para medo, ele vai ajudar você a ter mais coragem, a superar esse medo. E ele age exatamente sobre os corpos sutis, que são essas bioenergias que a gente tem, esse campo vital, essa força vital, né? Já se tem teorias de como os florais funcionam,
mas é pela parte biofísica e não pela parte química, entendeu? Não há química nos florais. Uhum. A gente pode dizer que os florais representam a sutilização da homeopatia ou não? Ou são princípios diferentes, são coisas diferentes? São princípios diferentes, mas tem muitas semelhanças. A homeopatia ela vai ser feita com a energia vital de várias substâncias, que podem ser minerais, vegetais, até secreção de animais. Existe um medicamento homeopático que é feito com a secreção do polvo, que é sépia, que é muito usado. Tem medicamento homeopático feito com arsênico, que é um veneno, mas quando você faz ele homeopático, ele vira um remédio, entendeu? Agora, os florais são feitos só com as flores. Você pega a água mineral, é um processo muito simples. Você pega uma água mineral boa, de qualidade, coloca numa vasilha transparente, coloca as flores e expõe ao sol durante um tempo. Então, a energia dos florais, posso dizer que é mais elevada do que a da homeopatia. Mas não quer dizer que seja melhor ou pior. São energias diferentes. Inclusive, uma pessoa pode fazer um tratamento homeopático e floral ao mesmo tempo. Só vai ajudar. Um só vai ajudar o outro. A homeopatia é mais física, o floral é mais mental e emocional. Ele tem um impacto muito grande sobre o mental e muito grande sobre o emocional da gente, entendeu? É uma vibração mais sutil? Mais sutil, mais alta. Mais alta. Isso. E a homeopatia também vem de um médico, não é? Dr. Samuel Hahnemann, que é um médico alemão, acho que foi assim, coisa de 1790, 1810, assim, coisa assim, é bem antigo mesmo. Sei que na época Hahnemann ficou muito famoso na Europa, inclusive os reis tratavam com ele. Até hoje a família real é tratada com homeopatia. Olha aí. Eles têm essa tradição lá. Inclusive você vê como eles vivem muito, né? Olha a rainha como está. Exatamente. Eles têm os médicos homeopatas britânicos que vão lá tratar toda a família real. E pode ver que a rainha mãe morreu com 100 anos, né? Ela está agora com 90 e tantos anos e muito bem, né? Com muita saúde. O esposo dela também tem muita saúde. O próprio Charles também, todos eles, você não vê ninguém morrendo de assim, doenças, né? Assim, mais sérias. Verdade. Todos, desde pequenos, são tratados pela homeopatia. Há muitos, assim, na época, era muito famosa entre os reis e entre os príncipes, né? Interessante, né? E a gente percebe, de repente, uma quebra no caminhar dessa história, né? Da aceitação, né, desses princípios, da homeopatia, dos florais. A homeopatia, inclusive, apesar de ser uma coisa comprovadamente, cientificamente comprovada, a gente ainda, agora não mais, mas alguns 30, 40 anos atrás, a gente percebia um certo receio, né? Ainda existe. Ainda existe. Já vi na internet críticas fervorosas contra a homeopatia. Absurdo. Inclusive, a homeopatia é uma especialidade médica, reconhecida pelo CRM, pelo CFM, pelo Conselho Federal de Medicina. Os médicos homeopatas têm, inclusive, médicos com título de especialidade como homeopatas. Então, como é que isso não funciona? Ainda fica aquele questionamento que eu acho muito bobo, muito tolo, se funciona ou não funciona. É claro que funciona. Foram feitos trabalhos científicos comprovando em ratos, em plantas. Porque dizem que é efeito placebo. Como é que vai ter efeito placebo no animal? Exatamente. Numa planta. Não tem efeito placebo. Então não é efeito placebo. Ela realmente funciona. Claro, são mais de 200 anos de experiência. Não é? Agora, existe uma coisa que é toda uma pressão de uma indústria que não quer que as pessoas fiquem curadas. Porque o paciente curado é um ex-cliente. Não é? Então, por isso que essas abordagens naturais são combatidas e são subvalorizadas e até desprezadas. Você não estuda homeopatia nas faculdades de medicina, não estuda fitoterapia nas faculdades de medicina, não estuda ciências florais na faculdade de medicina. Por quê? Se funciona. Né? Então, esse é o meu questionamento, esse é o meu trabalho diário. Eu convivo com isso todos os dias, eu sou médico. Assim, são poucos os médicos que se abrem para isso. E graças a Deus está aumentando. Meus colegas médicos mais novos estão abrindo a cabeça para sair disso aí. Mas tudo começou em 1910, lá nos Estados Unidos. Porque em 1910, os Estados Unidos tinham várias escolas médicas homeopáticas, sabia disso? Não sabia. Um grande médico homeopata, que ainda hoje é estudado, tem vários livros escritos, que é o James Tyler Kent, que foi um discípulo de Hahnemann. Não sei se ele conheceu Hahnemann, acho que não. Ele nasceu bem próximo à morte de Hahnemann, né? E ele foi um dos grandes homeopatas da história. E ele fundou nos Estados Unidos várias escolas homeopáticas, inclusive tem um repertório de Kent, né?
E em 1910 tinha muitos hospitais lá nos Estados Unidos que trabalhavam com fitoterapia, com psicossomática, era muito ativa a psicossomática, a homeopatia era muito usada. A psicossomática. E aí o que aconteceu? Quando chegou em 1910, pessoas muito famosas, que eu não vou dizer aqui o nome, que muito ricas, elas quiseram abrir a indústria farmacêutica, começaram a fabricar medicamentos, inclusive com derivados do petróleo. E aí queriam fazer com que essa indústria crescesse, a indústria de medicamentos. E aí eles fizeram um relatório que chama-se relatório Fleshner, que foi encomendado tendenciosamente para dizer que essas abordagens não funcionavam. Isso terminou convencendo todo mundo. Entendeu? Eles convenceram todo mundo e as escolas foram fechadas. Foram fechadas mais de 20 escolas médicas homeopáticas nos Estados Unidos. E a partir daí, então, a medicina se transformou numa medicina medicamentosa. É sintoma e remédio para tirar sintoma. Isso venceu até hoje. Então, agora é preciso que a gente resgate essas abordagens, porque elas são científicas, são comprovadas cientificamente e não podem ser relegadas a um segundo plano como estão relegadas. E aí a gente já vê um aumento, né? Apesar de ainda existir crítica, resistência, mas há um aumento considerável na aceitação, inclusive, da terapia floral. Né? Graças a Deus. Eu acho que essa nova era, essa transição planetária que a gente está passando, acho que vai entrar muito isso. Né? Eu acho que daqui a um pouco tempo, eu espero, todas essas medicinas que são chamadas de alternativas e medicina natural estarão nas faculdades de medicina. E estarão sendo usadas pelos médicos. Aí vai diminuir gente em hospital, vai diminuir a quantidade de medicamentos químicos. Não é que vai tirar os medicamentos químicos, não é isso, claro que não vai tirar. Mas eles vão ser usados somente quando necessários. E não da forma como estão sendo usados hoje. Você começa com omeprazol, né? Aí o omeprazol baixa a tua B12, aí você começa a ter problemas de cognição, de sono, aí já vai tomar Rivotril. Meu Deus. Bromazepam, né? Os diazepams da vida. Aí toma o diazepam da vida e vai te dar um problema de cognição, de memória e vai causando outros problemas. Aí daqui a pouco você está com a pressão alta. Aí toma um remédio para a pressão alta. O medicamento da pressão alta, em alguns homens, causa disfunção erétil. Aí vai tomar o Viagra. E assim vai. Sucessivamente, você daqui a pouco quando está com 60, 65 anos, está tomando 8, 9, 10 remédios. Não sabe nem como é que começou esse negócio. Mas existem condições, vão para o emocional, né, bem consideráveis e que está aumentando bastante nos dias de hoje. A depressão e a síndrome de pânico. Pronto, exatamente. E aí, como é que trata? Pela falta de nutrientes. É uma das causas que eu falei aqui também hoje. Ora, uma das causas que eu falei, são 5 causas, né? Uma delas é falta de nutrientes, ou seja, você pode comer 5 vezes por dia, a melhor comida do mundo, pode ser vegetariano, vegano, tem dinheiro no bolso, é rico, aí compra tudo do bom de melhor, que é caro, né? Frutas orgânicas, manda importado, não sei onde, mas mesmo assim vai ficar faltando alguns nutrientes. Vitaminas e minerais. A B12, por exemplo, é um negócio muito sério. Tem muita gente aí com depressão e com ansiedade por falta de B12. E aí você vai no médico, chega lá, na folhinha do exame de laboratório tem escrito vitamina B12 normal de 180 a 900. Isso está errado. Aí o médico olha, a tua B12 deu 320. Aí o médico olha, não, a sua B12 está normal, não precisa suplementar. Não está normal. 320 não está normal. É por estar com a B12 de 320 que você está com ansiedade e com depressão. Entende? Está faltando também as vitaminas do complexo B, as outras, B1, B2, B3, B6, B7, B9. Aí, sem as vitaminas, o teu corpo não consegue fabricar os neurotransmissores. Porque para fabricar serotonina, tem que ter vitaminas do complexo B, vitamina C e vitamina B12. Se está faltando, vai ter menos serotonina. Tendo menos serotonina, vai ficar depressivo. E aí vai para o médico passa o antidepressivo, que é um psicotrópico, não vai resolver o problema. Entendeu? Aí vai o quê? Melhorar um pouco a situação e o camarada vai continuar com a causa da doença, ou seja, com deficiência de B12, com deficiência de complexo B. Então, essa abordagem, que é da ortomolecular, que foi tão falada por Linus Pauling, que foi um famoso cientista, que foi desprezado pela comunidade científica por falar a verdade, ele foi somente 2 vezes prêmio Nobel, mas mesmo assim não adiantou. Apenas 2 vezes. Apenas 2 vezes prêmio Nobel. Ele dizia, por trás de toda doença existe deficiência nutricional grave.
e que tem que ser abordada para você curar a doença. E aí, uma certa vez, inclusive, ele é muito conhecido pela vitamina C, né? Se fala muito sobre vitamina C. Só que um dia ele deu uma conferência brilhante sobre vitamina B3. B de bola, B3. Aí o camarada chegou para ele, mas doutor Linus Pauling, eu não sabia que o senhor sabia tanto sobre B3, o senhor conhece outras vitaminas além de C? Eu conheço, mas eu não falo não, porque eu já falo de C e querem me crucificar, se eu falar das outras vão me matar. Conversando aqui com o doutor Marco Menelau e ele falando sobre essa questão, né, a importância de termos muito cuidado com a nossa alimentação e evitarmos a automedicação. Obviamente, não é? Quando você toma um remédio indiscriminadamente, você está afetando todo o seu sistema, inclusive órgãos que vão ser mais afetados, não é isso? Por esses medicamentos. Como... Por exemplo, o uso indiscriminado de analgésicos, como dipirona e paracetamol, pode prejudicar os rins. A longo prazo você ter problemas, entendeu? Você não tem na hora, mas pode ter depois. Então, é preciso se voltar para o natural. O grande problema é que as pessoas não comem frutas e verduras. É muito pouco. Brasileiro, em média, come muito pouca fruta, embora a gente tenha tanta fruta, não é? Come muito pouco. E saborosas frutas. Pois é. Como uma frutinha aqui, uma frutinha ali, e a maior parte da comida é essa comida fast food, né? Batata frita, hambúrguer. Muito refrigerante. Né? Muito refrigerante, cheio de açúcar. Então o refrigerante é um absurdo. Para você ter uma ideia, eles botam muito açúcar, muito mesmo, e muito sal. Aí se eles colocassem se fosse só, e por que eles botam sal? Porque se fosse só o açúcar, você não conseguiria tomar aquilo de tão doce que ia ser. Aí eles colocam sal para enganar o teu paladar e dar uma sensação de sede eterna para continuar consumindo aquilo direto, entendeu? Agora imagina o sofrimento do teu organismo para lidar com aquela quantidade de açúcar. A diabetes que vai vir lá na frente na tua vida. Então, é preciso que a gente desenvolva o que eu chamo de consciência alimentar. Tomar consciência do que você coloca para dentro de você. Não sair consumindo tudo só porque é gostosinho, não. Né? Ler os rótulos. Eu, por exemplo, não consumo açúcar, não consumo glúten, que é outro veneno, não consumo glutamato monossódico, entendeu? Estou agora fazendo a dieta low carb. E eu cuido muito bem daquilo que eu vou colocar para dentro do meu corpo. Isso é consciência alimentar. Porque eu sei que se eu coloco toxina para dentro do meu corpo, a médio ou longo prazo eu vou ficar doente. Então, as doenças podem ser evitadas. A gente tem que trabalhar muito mais a prevenção do que o tratamento. Tá aí os hospitais tudo cheios, as UPAs tudo cheias. E cada vez que você age terapeuticamente, tentando curar as pessoas com essa medicina tradicional de remédio químico, mais as pessoas ficam doentes. Então tem alguma coisa errada e a equação não está batendo, né? Exato. Aí esse é o efeito contrário, né? Em vez de curar, está adoecendo mais. Cada vez mais. E o pior, você toma esse omeprazol no começo e depois vai ter uma doença lá na frente, 10 anos depois, mas ninguém relaciona uma coisa com a outra. Diz que é assim mesmo, que velho fica doente mesmo. Isso é conversa. Velho não fica doente, não. A gente tem uma ideia de que envelhecer é ficar doente, envelhecer é ficar... Gastar todo o dia da aposentadoria com remédio, olha e com que um problema de demência. Não, gente, o velho é importante para a sociedade, a pessoa idosa deveria estar, né? Se nossa sociedade fosse saudável, ela deveria estar sentada na sua poltrona, feliz da vida, com toda a saúde do mundo, ensinando aos mais jovens a sabedoria que ela tem. Essa é a função dos velhos, é ajudar os mais novos. Então, o que é que tem hoje? É uma sociedade doente e os velhos estão doentes, que não deveriam estar. Então essa ideia de que ficar velho é ficar doente é mentirosa, é mito, não é verdade. A gente pode ficar velho saudável, envelhecer de forma saudável como meu avô envelheceu. Como minha avó envelheceu. Minha avó mal ia para o médico. Ela só morreu porque tomava banho de rio e teve um problema de esquistossomose, só por isso. Mas ela não tinha doença nenhuma. O meu avô nunca foi para um médico até 94 anos, gente. Sabe o que é isso? Nunca teve para um médico sequer. E quando minha avó morreu, 2 anos depois, ele morreu de tristeza. E até hoje eu acho que ninguém nem sabe de que é que ele morreu. Ele foi definhando e morreu. Mas até então nunca tinha tido problema nenhum. Então não é para a gente ficar doente como as pessoas estão ficando doentes aí, não. É porque nossa sociedade está deteriorada. A gente tem que resgatar isso aí. Tem que curar isso aí. O que minha avó comia? O que meu avô comia? Exato. O homem que era do campo, que era um agricultor, saudável, muito mais saudável. Né?
Um alimento muito mais saudável. Muito. Sem tanto agrotóxico. Sem nenhum. Né? Acho que naquela época não tinha nenhum agrotóxico. Muito suco de fruta. Muito, não é? Que as pessoas no interior... Eles eram lá de Candeias. Inclusive, quando Candeias era mato puro, né? Então, meu avô era um agricultor. Uhum. E pescador. Então, a dieta dele era peixe, que é muito saudável, e muita fruta, muita verdura. Então, veja aí que maravilha. Né? E ele também andava muito todos os dias. Então, veja que o hábito de vida é importante, né? Então, nós precisamos resgatar isso. Eu nunca me lembro de meu avô demente. Meu avô nunca foi demente, nunca na vida. Entendeu? Nunca teve demência. Então, é tudo que a gente não faz, né? É a comida rápida, exercício muito pouco ou quase nenhum. Isso. É a vida sedentária. Muito alimento industrializado. Alimento industrializado, cheio de porcaria. Nenhuma fruta, nenhuma verdura. Aí o que é que você vai ter? Você vai ter desnutrição grave de vitaminas e minerais. Você pode estar muito bem nutrido de carboidrato, muito bem nutrido de proteína, com gordura até demais, bem gordinho, mas totalmente desnutrido de minerais. Então está faltando zinco, cobre, selênio, silício. E de vitaminas, está faltando vitamina C, vitamina D, B12, B, entendeu? E aí isso aí, somado ao fato de comer muita comida cheia de toxina, adoece você rapidamente. Gente, eu estou observando agora uma coisa absurda. Gente com 22 anos, 23 anos com hipertensão. Eu estava dando plantão na restauração faz alguns anos atrás e um médico amigo meu chegou e disse, era um neurologista, Marco, eu estou aqui impressionado, eu nunca vi tanta gente com AVC com 20 e poucos anos de idade. Então é isso aí. Isso não acontecia há 100 anos atrás. Então isso a gente precisa abordar com muita seriedade, estudar isso aí, resgatar esse negócio aí o mais rápido possível. Perfeito. Acabou o nosso tempo, eu só quero agradecer. Nossa, eu que agradeço a oportunidade. Né? E a generosidade, né, de estar aqui com a gente num domingo pela manhã. Muito grata. De nada, muito grato a vocês todos. Um bom domingo para vocês. Aproveita esse sol aí para tomar um banho de mar, porque banho de mar faz bem à saúde. Podcast Folha PE. Viver bem com Patrícia Breda. Se você gostou do conteúdo desse vídeo que você acabou de assistir, não esquece de dar o teu joinha e se inscrever no canal. E eu tenho uma boa notícia para você. Você está convidado a participar do nosso curso totalmente online, 100% online, de suplementação inteligente do Dr. Marco Menelau. As inscrições estão abertas com desconto especial, tá? Aproveita, porque as vagas são limitadas. Eu vou deixar aqui embaixo o link, aqui nesse vídeo, tem um link aqui nos comentários, para você se inscrever no curso. O preço é acessível, eu fiz questão disso e esse curso foi preparado com muito amor para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.